Adalberto, vou começar com... Hoje nós vamos falar aqui de empreendimento, projetos futuros, vamos falar de política também. E falando em política, Adalberto, eu quero começar com uma pergunta assim. Na rede da Belas Artes, você tem algum sócio? Porque as pessoas falam por aí, né? Então vamos tirar a limpa aqui. Você tem algum sócio político? Já teve algum sócio político? Ou um deputado? Ou um prefeito? Responda essa pergunta pra gente aí. E eu tô sabendo também que você recebeu um convite político. Mas isso aí nós vamos falar depois, tá? Mais tarde, mais tarde. Eu pensei que você ia falar de pão, você ia falar de política. Não, só pra tirar esse... Sabe, porque as pessoas perguntam às vezes pra gente, né? Ó, o Adalberto é sócio do fulano de tal, tal. Eu sei que não, já respondo. Mas eu quero que você fale aí com suas próprias palavras pra galera que tá assistindo a gente aí. Se você tem algum sócio político ou já teve. Eu sou sócio de todos os políticos do Brasil. Porque é o governo. O governo o que que é? Político. Uhum. Então eu tenho que pagar imposto todo mês. Então essa é a minha sociedade que eu tenho com os políticos. Mas te respondendo a tua pergunta, é que muita gente não... Como é que se poderia te falar? Não sabe da história do vizinho, às vezes. E aí ele fica falando, às vezes, daquela pessoa que ele nem conhece, não viu, ele não sabe de onde vem. E aí, às vezes, a pessoa fica propagando coisas que não sabe. Eu já tive sócio, sim, político. Eu tive um sócio que já foi político. Ele foi secretário de Estado de São Paulo. Mas esse político aí, ele não tem nada a ver com a história da regional. Certo? O pessoal fica muito aqui, trelado muito em Imbu, Taboão, fica muito pegado aí. Eu já fui sócio do Tatalo. Do Tatalo ele era... Ele era... Porque o Quércia faleceu, né? Ele era primo do Quércia. Mas isso na Romana, quando eu fui sócio na padaria... No início, lá? Na Romana, lá no Morumbi. Então eu fui sócio dele. Porque a padaria era dele, eu cheguei lá para resolver um problema para ele, que ele montou uma padaria e o pessoal não tocou a loja. Na época eu era gerente de outra rede de padaria e ele me convidou para ser sócio. Foi aí que eu entrei como sócio. Primeira vez, saí de gerente para ser dono, uma participaçãozinha na padaria para ser aquele sócio gerente. Foi aí que eu tive um político que foi meu sócio, que eu fui sócio dele, na realidade. É você que foi o sócio dele? Eu fui sócio dele. E esse cara foi meu professor, um grande cara, um cara fantástico, um cara muito inteligente. Ele foi presidente do Diário Popular, do grupo DCI. É um cara, eu tenho um grande orgulho desse cara, esse cara me ensinou muito. Adalberto hoje deve muito à escolinha desse cara. Esse cara me ensinou muito o que é matemática, o que é gestão, o que é crescer na vida, o que é ser correto. Então esse camarada, o Tatalo, que é Antônio Carlos Rios Corraus, que é conhecido como Tatalo, foi o político que você foi sócio dele? Fui sócio dele na época de 2000, foi em 2000. Então já faz 23 anos. Tá? Na Romana? Na Romana, que era de um grupo que era de Campinas, e ele entrou nessa sociedade e depois sobrou abacaxi para ele e ele me convidou para descascar esse abacaxi. Durou 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, aí sim eu vim para Belas Artes. Aí a tua pergunta tá mais na Belas Artes que nesse começo da minha história. Sim. Poucas pessoas sabem. A Belas Artes ela já tem 30 anos de história. Quem fundou a Belas Artes era Belas Artes Loja de Conveniência, no Imbu das Artes. Foi o seu Oswaldo, da padaria da Serra. Ele que era proprietário da padaria da Serra, lá de Itapecerica da Serra, e ele também era dono dessa padaria que tinha aqui no Taboão, chamada Autoestrada. Então, quem fundou a Belas Artes foi o seu Oswaldo, que é o proprietário da padaria lá da Serra, chamada da Serra. Então, depois de uns... Eu tô há 17, ele ficou uns 13 anos com a Belas Artes e ele vendeu a loja. Então, foi a época que eu comprei a loja com um grupo de investidor. Aí eu tinha sócio na época. Eu saí da Romana e vim para Belas Artes, para esse grupo, que nós compramos na Autoestrada, compramos a Belas Artes. Isso por 2003, 2004. Tinha um grupo de investidor. Eu participava desse bolo de investidores que compramos a Belas Artes
Do Imbu, a Autoestrada e a Parque Secap de Guarulhos. Pra você ver que é uma... Nossa! É uma coisa muito longa. Você vê Guarulhos, Tabuão, Imbu. Uhum. Eu nem conhecia o Imbu das Artes. A primeira vez que eu pisei no Imbu das Artes foi quando eu cheguei na Belas Artes. E compramos a padaria do seu Oswaldo e eu fiquei com esse grupo aí de investidor 5 anos. 5 anos. Fiquei 5 anos. Chegamos a ter 12 lojas, esse grupo de investidor. Mas era loja, tinha no Grajaú, tinha tudo quanto era lugar. Mas eu não era o presidente do grupo. Então eu participava do bolo. Do bolo. Eu era mais um. E eu administrava, eu era um dos administradores do projeto. Passou 5 anos, eu decidi fazer a minha carreira solo. Aí liquidei minhas cotas no grupo e fiquei com a unidade do Imbu das Artes. A partir dali eu fiz a minha carreira solo. Então, desde 2000, acho que tem uns 12 anos que eu liquidei a parte de sócio. Então, sócio nem empresário, nem político, não tem essa parte de sociedade. Uhum. Você precisa de investidor quando você é pequeno. Quando você é pequeno, você precisa e necessita de investidor. Você precisa, é bom para você sair. Sim. Para ter um capital para... Senão você não tem dinheiro. Expandir, né? Você não tem do nada. Você é um bom gerente, mas um bom gerente não tem dinheiro para comprar uma padaria nova. É verdade. Então, mas se vier um investidor, ele compra a empresa e coloca você como sócio. Conforme a tua gestão, você pode evoluir na sociedade ou como você também pode ser excluído da sociedade. Uhum. Então, desse grande grupo que tinha, eu me excluí. Eu falei, vou sair que eu quero fazer minha carreira solo, quero fazer o plano de expansão da Belas Artes. Eu tinha um plano já montado e hoje, aí quando eu saí desse grupo, eu fiquei 2 anos montando o Empório, que é a Belas Artes hoje lá do Imbu. Sim. Eu fiquei 2 anos montando aquela loja.